Bom, na nossa interatividade, tínhamos uma pergunta que falava: qual seria destas alternativas aquela que não corresponde a uma ação de um professor humanista? Alternativa B, aplicar punições mais rígidas. Então, como nós vimos, para o humanismo, não é, a ideia de você ter um olhar positivo, favorecedor das relações interpessoais, do respeito, da empatia, é o que deve ser estimulado. Punir, reforçar a autoridade externa é algo condenado por essa teoria. Um outro autor conhecido dessa abordagem é Alexander Neil. Ele é escocês e ele, inclusive, tem uma proposta de uma escola que ainda está ativa na Inglaterra, com base nos seus princípios de educação humanista. Nós temos uma frase muito interessante pela qual ele é conhecido. Gostaria antes de ver a escola produzir um varredor de ruas feliz do que um erudito neurótico. Então, o que será que isso quer dizer? Vamos ficar refletindo, vamos ver os próximos slides e já já a gente vai entender isso melhor. Bom, a escola que o Neil propõe chama-se Summerhill, não é? É uma escola democrática. Então, o que isso significa? As regras, né, de funcionamento da escola, em grande parte vão ser definidas em assembleia. Se uma criança, por exemplo, faz algo errado, uma criança pega um material de outra, por exemplo. Então, é na assembleia que isso vai ser discutido entre todos, que tipo de sanção, né, que tipo de cerceamento essa criança pode receber. Então, a coletividade democraticamente vai definir os rumos da escola. A base da educação para Neil tem que ser uma educação sem medo. Então, ele vai ser totalmente contra aquela ideia do aluno que se submete, né, desesperado a um professor, com medo de ser punido, não é? Aquela ideia de alunos que tem que ficar rigidamente sentado nas cadeiras, não é? Que eles se tornam dóceis, o que ele vai dizer, mas não são criativos, não são felizes. Então, que o indivíduo tem que ter a liberdade para circular e para se movimentar na escola, não é? E a ideia de que a intelectualidade e, né, o aspecto emocional, eles têm que caminhar sempre em favor do quê? Da liberdade, que esse é o valor supremo, e a felicidade, né? Como pensar que eu vou me integrar de uma forma que eu me sinta bem na sociedade e não seguindo algum padrão imposto para mim. O respeito mútuo, que nós vimos que isso o Rogers também falava bastante, e o trabalho em pequenos grupos é uma coisa muito forte que ainda existe nessa escola, né? Então, as crianças vão se agrupar por interesses temáticos. Então, alguns vão fazer um trabalho de biologia sobre, enfim, animais. Eles vão se organizando, às vezes com idades diferentes, né? E vão desenvolvendo o seu ensino de uma forma mais livre, não é? Uma crítica que existe a essa proposta, quando ela foi feita por Neil, é que ela era um tanto utópica, no sentido de que ela se restringia a muito poucos alunos, a classes, né, pequenas, e que isso seria difícil de se implantar numa escala maior. Aí nós temos, então, atualmente, não é, no século XXI, em atividade, não é, uma escola chamada Escola da Ponte, em Portugal, não é? Então, ela existe perto da região do Porto, não é? O José Pacheco é o idealizador e o coordenador dessa proposta, não é? E o que é interessante, ela acontece num contexto de escola pública, não é? Então, é algo que já nos dá mais esperança de que é possível mudar um pouco o esquema da escola, não é? Ele vai ser contra a monodocência. Então, ele vai questionar bastante o lugar do professor especialista. Aquele professor que só entende a sua matéria, que dá aula e sai da sala isolado, que não troca e não constrói projetos com seus colegas, não é? E ele vai fazer uma provocação grande, porque ele vai dizer que não existem só dificuldades de aprendizagem na escola, mas que a gente vê dificuldade de ensino, né? Que esse professor, muitas vezes, não está tão bem preparado a proporcionar um ensino, de fato, que atinja o aluno, não é? Quais são alguns eixos, né, da proposta da Escola da Ponte, né? Não há ciclos, séries e turmas. Então, as pessoas se agrupam por idades diferentes a partir de propostas temáticas. E cada um vai desenvolvendo na medida do que é possível. Aquele que está começando a se alfabetizar de uma forma mais simples e aquele que já sabe, inclusive ajudando o aluno que está iniciando, não é? Existem projetos, então, coletivos e também projetos temáticos de pesquisa individual. Não há salas de aula
rígidas, mas espaços educativos, não é? Com vários enfoques temáticos e que a circulação por esses espaços vai muito mais pelo ensino de aprender um conteúdo do que, né, aquela ideia de que uma sala de aula tem aquele grupo de alunos já pré-estabelecido. No caso, isso não existe, né? E os valores que se busca são a liberdade, a responsabilidade e a solidariedade, não é? Um pouco mais dessa escola, ela, né, existe e ela trabalha com alunos de 5 a 17 anos, né? E existe uma ideia de que o professor quer que o aluno se engaje em todos os aspectos do processo. Se alguém vai visitar essa escola, por exemplo, um aluno pode mostrar a escola toda, dizer como ela funciona. Não tem que se esperar o diretor, não tem que ser o coordenador, né? Todo mundo da escola tem valor ali dentro. E o que é interessante, esses três princípios também que aparecem aqui, mostram que lugar que o aluno tem que ocupar na escola. Primeiro, existe um quadro em que ele escreve, preciso de ajuda em. Então, a criança identifica as áreas que ela tem dificuldade e ela expressa essa necessidade de ajuda. Com isso, tem outros alunos, e ele próprio, que também vai escrever, posso ajudar em. Então, eu sei que eu tenho habilidade num assunto e eu também externo isso. Então, começa a ver essa ideia de colaboração na construção do conhecimento. E depois, que interessante, uma avaliação que o aluno faz. O que eu quero saber, o que eu já sei e o que eu já fiz para aprender determinado assunto. Então, veja, é o aluno também se autoavaliando, né? Diariamente são feitas reuniões dos alunos com os professores tutores para ir percebendo, acompanhando esse processo pessoal de cada um. E, né, o que essa proposta da Escola da Ponte tem, muito importante, é que os pais são os principais aliados. Porque por ser uma proposta de escola pública, não é, podem mudar alguns professores, mas os pais aderiram a essa proposta, valorizam a proposta e eles é que têm mantido, né, a ideia de que ela precisa continuar assim. Uma outra abordagem, né, que se inspirou em princípios humanistas, mas principalmente no contexto da educação infantil, é a conhecida abordagem de Reggio Emília, na Itália, né? Aqui a história é um pouco diferente. No pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, essa região tinha sido devastada, então estava sob escombros, então era um momento muito triste daquela comunidade. Escolas, prédios, a morte, a destruição estava muito presente. Então a comunidade se reuniu no sentido de criar um novo projeto social para aquele grupo. E o Loris Malaguzzi, né, que era um educador que se encantou por essa proposta, junto com a comunidade, eles começaram a construir projetos de escolas de educação infantil que fossem trazer a vida, trazer a beleza, trazer a criatividade para aquelas crianças, diante daquele estado, né, de desolação. Então, está em atividade esse processo, com 13 creches e 21 pré-escolas. E qual é a base, não é? É formar uma criança investigativa, uma criança sensível ao mundo, não é? que desenvolva essa percepção, a estética, não é? A capacidade de se expressar em diversas linguagens, como a arte. Então, os projetos ali na educação infantil não se direcionam, por exemplo, para uma prontidão para a alfabetização, né? Uma coisa mecânica de ler e escrever. A ideia é que a criança possa ser livre, todas as crianças, para o quê? Para trabalhar com linguagens expressivas. Então, artes, pintura, construção, culinária, né? Então, que ela possa se perceber, né, um indivíduo capaz de criar, não é? Comunicação, não é? Então, a fala, a dramatização é muito valorizada e linguísticas, né? Nas várias, aos poucos introduzindo, né, a questão da linguagem escrita, linguagem oral, depois a linguagem matemática, né, de registrar isso tudo. E o professor, ele vai trabalhar lá em Reggio Emília muito junto com os chamados atelieristas. Então, são profissionais de fotografia, de culinária, de artes plásticas, que vão estar junto com o professor, ajudando a dar elementos, né, para as crianças desenvolverem os seus projetos. Uma outra pedagogia, né, que tem um parentesco forte com o humanismo é a pedagogia Waldorf, né? Rudolf Steiner é o seu criador, um alemão, né? E que se baseia numa filosofia, né, digamos, antroposofia.
Então, como o nome já diz, quer dizer, é o centro, o homem vai estar no centro, antropo, não é? E aí nós vemos que já aparece uma outra dimensão do ensino, não apenas a dimensão sensível das experiências no mundo e na natureza, mas uma dimensão da espiritualidade, não é? Então, é uma proposta um pouco diferente, um pouco mais ampla até, não é? Uma frase que nos ajuda a pensar. Toda educação é autoeducação e nós, como professores e educadores, somos, em realidade, apenas o ambiente da criança educando a si própria. Então, essa ideia, né, de que o professor, o ambiente, né, formam assim, um amálgama, né, que pode favorecer o desabrochar e a emergência do sujeito. Não é? Essa pedagogia, então, tem uma visão holística. Quer dizer, vai estar muito atenta, por exemplo, à relação da criança com os elementos da natureza, a preservação do ambiente, a ecologia, não é? A relação com o planeta mesmo, né? O indivíduo como um ser cósmico, né? Ligado com uma dimensão muito maior. Então, vai estar preocupado com o aspecto do conhecimento físico e o desenvolvimento físico dessa criança, o desenvolvimento anímico, não é? Do que seria, digamos, a alma, a energia de cada um, né? E nessa relação com os outros elementos, né? Da natureza, e espiritual, né? Uma dimensão transcendente também, não só carnal e objetiva. Então, a gente vê que as escolas de inspiração humanista, né? Elas têm uma perspectiva antropocêntrica, então o indivíduo, o ser vai estar no centro e não um ambiente ou um controle externo. Os conteúdos da aprendizagem, eles vão estar sempre a serviço dos interesses pessoais, das necessidades pessoais. Então, não é o indivíduo que vai se adequar, né, ao que está proposto, mas que o que vai sendo proposto vai tentando se encaixar no percurso de cada um. E aí algumas dicotomias, não é? Elas vão favorecer a sensibilidade em relação à racionalidade, né, que não deve prevalecer, deve estar junto. Elas vão entender muito mais uma democracia do que uma proposta de uma educação baseada na submissão. E também elas vão valorizar mais a cooperação do que a competitividade. Alguns outros exemplos, não é, que nós encontramos que discutem a questão do humanismo e da importância dessas ideias na nossa sociedade, a gente encontra, por exemplo, na literatura. Então, há um livro muito interessante do educador, filósofo e psicanalista Rubem Alves, que chama Pinóquio às Avessas. Então, ele é muito interessante. Ele vai contando a história de um menino que entra cheio de curiosidade na escola, mas que ele vai se deparando, né, com esse cerceamento. Isso você não pode perguntar, não é assim que se faz. Então, como ele vai, né, perdendo aquela criatividade e vai, enfim, se tornando infeliz, não é? Existe um filme também chamado Sociedade dos Poetas Mortos, chegou a ganhar Oscar, né? E que também é muito interessante para nós percebermos, né? Uma escola que era fortemente tradicional, baseada na hierarquia, em princípios sagrados, e um professor que surge, que é representado pelo ator Robin Williams, e que ele vai justamente tentar mudar essa ótica, né? Ele vai querer despertar nos alunos a sensibilidade, né? A ideia do carpe diem, que significa aproveite o dia, curta a sua vida, né? Então, de quebrar aquela ordem toda muito rígida, não é? E vão acontecer situações inesperadas, né? De alunos que vão ficar muito perdidos com essa nova proposta, né? Bom, retomando então, não é? Isso que nós vimos agora das abordagens ligadas ao humanismo e as abordagens da unidade 1, tradicional e comportamental, sintetizando, não é? Na abordagem tradicional e comportamental, víamos um diretivismo na educação. Na abordagem humanista, o não diretivismo, não é? No caso, na tradicional e comportamental, o foco estava no professor, nas suas ações, nas suas práticas, e aqui o foco está no aluno, no seu processo de crescimento. As relações que antes eram verticais, agora são horizontais. Então, o eu-tu, não é? Pessoa a pessoa, é mais importante e nunca deve ser eu-isso, não é? Eu tratar o outro como um objeto, não é? As avaliações que viam o acúmulo do conhecimento, agora é uma avaliação que deve ser significativa, envolvente do aluno integral. E a base, então, que antes era empirista, o meio que tinha uma ação maior sobre o indivíduo,
Agora, a gente chama de inatista, não no sentido só de uma questão especialmente biológica, mas é muito mais inatismo por pensar que é o indivíduo que vai tomar mais o rumo. A essência dele é que tem que ser favorecida e que tem que aparecer. Então, vamos a outra interatividade. Pensando no tipo de relação entre o professor e os alunos e entre os próprios alunos, nas diferentes abordagens estudadas, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A, humanista, relação horizontal entre professor e alunos. Alternativa B, comportamental, relação vertical entre o professor e os alunos. Alternativa C, tradicional, relação vertical entre professor e alunos. Alternativa D, humanista, interação entre alunos. Alternativa E, tradicional, interação entre alunos. Vamos pensar um pouco, já voltamos com a resposta.